Salve lá, meus caras e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para você que está chegando agora, meu nome é Romeu Volela, sou filósofo e o Bora Pensar é um canal de filosofia. Hoje nós vamos continuar a falar sobre intuição, porque há muito tempo atrás eu tinha feito um episódio sobre intuição empírica e eu fiquei devendo a outra parte, que é este episódio agora, episódio número 29, sobre intuição racional. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar sobre intuição é que intuição não é um pressentimento. Um pressentimento é algo que você vai que você está pré-sentindo. Não aconteceu ainda. Então, se semana que vem vamos supor que eu vá fazer um tratamento de canal de dente. E daí eu estou pré-sentindo que eu vou ter muita dor, né? Estou com um pressentimento que vai ser um procedimento cirúrgico muito doloroso. Isso ainda não aconteceu, é um pressentimento. A intuição, a definição de intuição é um conhecimento imediato da mente e da realidade. Conhecimento imediato, ou seja, não é algo que a mente vai estar imaginando que vá acontecer. É um conhecimento automático da mente, dos objetos da realidade. Não pode ser um pressentimento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos eu estou no supermercado, no corredor, e você está no outro. E daí nós nos encontramos. Há um conhecimento automático. Você olha para mim, olha ali o Romeu. Então a intuição é sempre quando a mente conhece a realidade, os objetos da realidade. Então não pode ser um pressentimento. É bem importante você fazer essa distinção. Eu sei que no dicionário, e também assim, é muito comum as pessoas falarem, eu estou com uma intuição que o avião vai cair, uma intuição disso ou daquilo. E o termo correto é você falar assim, estou com um pressentimento de que vai ser doloroso, de que vai acontecer um acidente. Não é uma intuição. A intuição, a informação sempre é real. A informação existe, é imediata. Bom, dito isto, que a intuição não é um pressentimento, eu também quero relembrar um pouquinho o que é uma intuição empírica. A intuição empírica recebe esse nome por causa da escola chamada empirismo, que é uma escola filosófica, uma vertente filosófica que diz que todo o nosso conhecimento advém da experiência, da nossa experiência no mundo. Já falei sobre o David Hume, que é um filósofo empirista. Vou deixar o vídeo no descritivo aqui embaixo para você curtir. O próprio episódio de intuição empírica, também conhecimento da mente, da realidade, através do quê? Da nossa experiência com o mundo. Quando nós colocamos a nossa mãozinha no gelo, né? É uma experiência sensorial. Quando você olha o céu e você percebe que o céu é azul, quando você sente o cheiro do café. Tudo isso são formas de você mandar informações para a sua mente e depois isso vai aparecer através de uma intuição empírica. Quando eu digo para você o seguinte, que o céu é azul. Como você já viu que o céu é azul pelo menos uma vez na vida, você sabe imediatamente que aquilo é verdade. Eu digo para você que a neve é gelada, a neve é fria, você sabe imediatamente que aquela informação é verdadeira. Ou quando você sente o cheiro, só o cheiro do café, ninguém precisa dizer nada. A tua intuição empírica diz, opa, alguém está fazendo um cafezinho gostoso para a gente tomar. Ou você escuta uma sirene, você sabe que é um carro de polícia ou uma ambulância. Então são formas que a nossa mente conhece a realidade através dos nossos sentidos. A intuição racional é uma outra forma de nós conhecermos a realidade. E por isso que é muito interessante. Bem, agora vamos virar a chave, vamos falar menos do lado direito do cérebro, que é o lado relacionado à emoção, e vamos usar o lado mais esquerdo, que é o lado relacionado à lógica. E eu até sugiro que vocês assistam mesmo o episódio de intuição empírica, porque vocês vão ver um contraste. São formas muito diferentes de nós conhecermos realmente o mundo. Bom, a intuição racional, ela sempre faz uso da razão para perceber a realidade. Vamos dar alguns exemplos. Quando eu digo para você o seguinte, todos os solteiros não são casados. Você não precisa ser casado para saber que esta frase expressa uma proposição de verdade. Ou seja, essa expressão ela é verdadeira. Como é que você sabe disso? Porque a sua intuição racional
lhe diz que todos os solteiros não são casados. Você não precisa nem ser casado, você nunca precisa casar na vida, experimentar um casamento para saber que essa expressão ela tem uma proposição verdadeira. Outro exemplo, esse aqui é mais complexo, ó, presta atenção. Se um objeto X ele é maior do que um objeto Y, e este objeto Y ele é maior do que um objeto Z, logo o objeto X é maior do que o objeto Z. Você não sabe o que é o objeto X, Y, Z, você não sabe a cor, você não sabe nada sobre eles. Mas você sabe que este pensamento expressa uma proposição de verdade. Como? Por causa da sua intuição racional. A sua razão percebe, capta, na hora que isso é uma verdade. Existem 3 leis que são conhecidas como leis do pensamento, que são leis que fundamentam a racionalidade humana. A primeira lei ela é muito interessante, que é a lei da identidade, diz que o seguinte, que A é igual a A. Ou falando de uma forma mais clara, o que é, é. E o que não é, não é. Essa lei foi formulada pelo Parmênides e pode parecer algo muito óbvio e tolo, mas não é. Este pensamento formulado pelo Parmênides, que já cria uma dicotomia, que vai marcar profundamente a história da filosofia. Aquilo que é, é. O que não é, não é. Veja, essa percepção é uma percepção intelectual racional, é uma intuição racional. Exemplos de como você aplica isso. Romeu é Romeu, gato é gato. Mas você pode fazer coisas mais complexas com essa lei. Existência é existência. Quando eu digo que existência é existência, e eu pergunto para você o seguinte, olha, fulano, o que é o nada para você? Você vai dizer o seguinte, Romeu, o nada é a ausência de todas as coisas. Quando você define o nada, o conceito do nada passa a existir. E daí você cai em contradição com a lei da identidade. Existência é existência. Aquilo que é, é. Ou seja, uma consequência disso, dessa lei, é que nós não conseguimos definir o nada. É só um exemplo de como a intuição racional funciona e nós começamos a perceber uma realidade que não depende de nós olharmos para o mundo, experimentarmos o mundo. Vou dar a segunda lei, lei do pensamento, que é muito interessante também, que diz o seguinte, que é o princípio da não contradição. Eu não posso ser e não ser alguma coisa. Eu não posso ser ou não ser o Romeu. Você não pode ser ou não ser quem você é. Por isso, quando alguém diz para você o seguinte, você é ninguém. Daí o que você vai responder para essa pessoa? Não, isso não é possível, porque eu sou alguém. E como eu não posso ser ou não ser alguém, o que você está dizendo não faz sentido. Você responde, né, usando ali a segunda lei do pensamento, mostrando que sim, você é alguém. São formas de você aplicar a intuição racional. A terceira lei, que é a do pensamento, que é a lei do terceiro excluído, que diz uma coisa é P ou não P. Por exemplo, deixa eu pegar um post-it aqui, né? Um post-it amarelo. O post-it é amarelo ou não é amarelo? Não existe uma terceira opção, tá? É amarelo ou não é amarelo. Enfim, são leis que a gente usa muito o quê? A razão. Fala assim, Romeu, esse episódio tá meio chato. Se você acha que esse episódio tá chato, é muito provável que você seja lado direito do cérebro, que você use mais o lado direito do cérebro e para você seja muito mais fácil você entender conceitos através dos sentidos, do cheiro, da visão, você seja uma pessoa mais sensitiva. Quem é mais racional, usa mais a lógica, é muito bom de matemática, provavelmente vai gostar mais deste episódio. Mas é por isso que é interessante. São duas formas diferentes na nossa mente perceber a realidade. São ferramentas de autoconhecimento. No episódio de Intuição Empírica, eu coloquei na entrada do templo de Delfos, do oráculo de Delfos, estava, né? Conhece-te a ti mesmo. E para você conhecer a si mesmo melhor, você precisa conhecer essas ferramentas, essas formas diferentes de intuições. Bom, para finalizar o episódio de hoje sobre intuição racional, eu trouxe 4 perguntas de um colega nosso chamado Guilherme Conceição,
que são questões relacionadas à intuição. Eu achei que seria muito interessante para nós finalizarmos este episódio. A primeira pergunta dele é a seguinte: se existe alguma filosofia ou ciência que explica como utilizar a intuição racional e empírica? Bom, com relação à filosofia, os filósofos não estão muito preocupados em como utilizar a intuição, mas sim o que ela é, a natureza dela, o que está por trás da intuição. Porque uma das preocupações da filosofia é tentar responder o seguinte: o que é verdade? É uma das grandes perguntas da filosofia. E a intuição está debaixo dessa pergunta, já que é uma forma de conhecer a verdade. E não há uma preocupação tão grande como aplicar, né? A filosofia é menos voltada para a praxis, para a prática. Então, Guilherme, se você quiser conhecer mais sobre intuição, você pode ler David Hume, você pode ler Kant, você pode ler Frege, é um filósofo que é o criador da filosofia analítica. Há muitos e muitos filósofos que tratam sobre intuição, porque vários filósofos tratam sobre este tema, o que é verdade, o que é possível conhecer. E tem cientistas cognitivos também que trabalham com intuição. Enfim, é um assunto muito estudado por diferentes disciplinas, diferentes áreas do saber. A sua segunda pergunta: como sabemos se estamos usando a nossa razão ou a nossa intuição? Pensa o seguinte, a razão ela tem várias faculdades diferentes. Uma é a percepção imediata da realidade, que é a intuição racional. Mas a razão não é só isso. A razão ela também é julgamento, ela tem a capacidade de julgar, ela tem a capacidade de processar informação, analisar, um método dedutivo. São várias faculdades diferentes que a nossa razão tem. Então, intuição é aquela percepção imediata e eu acho que o que você está dizendo aqui, a razão, entenda assim, que é o que a nossa razão vai fazer com esta intuição. Ela vai processar, vai julgar, vai realizar outras operações depois que a intuição nos disse o que é aquela informação. A sua terceira pergunta, né? As duas necessariamente precisam andar em caminhos opostos? De forma alguma. São duas formas diferentes de você conhecer a realidade. Uma é mais sensorial, uma é experimentando o mundo e a outra é usando mais a razão. Sim, existe em última instância, existe uma discussão filosófica, qual que é a mais segura, mas os filósofos em toda a história do pensamento não chegaram a uma conclusão sobre isto, e sinceramente eu recomendo que você use as duas formas de intuição. A sua última pergunta, que você quer saber o seguinte: como é que você consegue distinguir se é uma intuição ou um mero palpite circunstancial? Se tem como fazer essa distinção? Olha, eu vou considerar palpite aqui o significado como uma forma de pressentimento, que eu acho que eu também já respondi no começo do vídeo, né? Intuição não é um palpite, intuição é uma verdade. Mas é uma verdade, deixa eu reformular o meu pensamento. A intuição é uma informação que existe de fato. Ou ela chega através dos sentidos, intuição empírica, ou ela chega através da razão. Mas uma informação, ela pode ser falsa, né? O conteúdo dela pode ser falso, daí você vai ter que checar. Quando você acessa um blog, um site qualquer, e você lê uma notícia, aquela notícia existe, ela é informação, mas ela pode ser verdadeira ou falsa. E aqui é muito importante eu deixar claro que a intuição, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ela não é infalível. A intuição empírica e a racional, elas podem falhar. Exemplo de como a intuição empírica pode falhar. Você está numa estrada, daí você avista Monte Verde, né? Você está no campo e você vê ali vários carneirinhos muito longe, todos branquinhos, né? E tudo mais. E quando você chega perto, você percebe que não são carneiros, são poodles. A sua intuição empírica, ela enganou você. Você achou que eram carneiros, mas na hora que você chegou perto, eram poodles. Outro exemplo, aí relacionado à intuição racional. Eu estou conversando com você e eu disse o seguinte: olha, eu estava limpando a minha casa e daí, de repente, o vaso caiu no chão. Você pensa assim: putz, Romeu, você quebrou o vaso.
Daí eu falo assim, não, o vaso não quebrou, incrivelmente ele caiu e nem trincou, você acredita? Por que você achou que o vaso quebrou? Porque a causalidade, ela é uma percepção intelectual racional. Está relacionada à intuição racional. E a causalidade, ela liga causa e efeito. Então você automaticamente, quando diz que o vaso caiu no chão, você falou assim, o vaso quebrou. Mas depois, quando você faz a prova empírica, você checa que o vaso não teve nenhuma rachadura. Ou seja, a sua intuição racional enganou você. Então precisa muito cuidado. A intuição são formas de perceber a realidade de formas distintas, mas essas informações elas podem ter um conteúdo, né, a proposição delas pode ser falsa, você precisa checar. Checar como? Ou através de provas empíricas, ou seja, olhando para o mundo, se essa informação é verídica, ou através da razão também, através do julgamento, da reflexão, do diálogo. São formas de você checar se a sua intuição é verdadeira ou falsa. Bem, era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que você tenha gostado deste episódio. Eu acho que, pelo menos, esse assunto intuição está bem trabalhado aqui no Bora Pensar. Qualquer dúvida que você tiver, pinga lá no meu canal no Telegram. Se inscreve se você ainda não está lá e a gente bate um papo, a gente continua o conteúdo deste episódio. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, de compartilhar esse conteúdo, ajude o canal a ganhar força, a ganhar tração. Fique bem, se cuide e um fortíssimo abraço a todos. Fui!